Irmãos, eu quero convidar a todos para nós abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. E nós vamos ler o versículo 15 e depois o 21. Agradecendo, irmãos, a Deus por essa noite, o pastor Rudes que nos convidou. Que Deus possa abençoar a todos aqui em nome do Senhor Jesus. Êxodo 14 e o versículo 15. Depois nós vamos ler o verso 21 também. Que nos diz assim o texto, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 21, irmãos, do mesmo capítulo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Esse texto da palavra do Senhor é um texto muito conhecido de todos, não é mesmo, irmãos? Todos, desde as crianças até o mais idoso, conhece muito bem essa passagem do Mar Vermelho. Irmãos, aqui nós vemos a libertação do povo de Israel, Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e parece que tudo começou em Gênesis 37, se nós olhar bem, Parece que tudo começou lá com José, quando foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi levado para o Egito. Aí então, irmãos, parece que ali começou a história, Aí depois que passou muito tempo, que José se tornou o governador do Egito, aí então quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, quando seu pai desceu para lá, com toda a família, e eles ficaram no Egito durante muito tempo. Durante muito tempo eles ficaram livres no Egito. Mas no capítulo 50 de Gênesis, diz que Jacó morreu. No capítulo 50 do versículo 22, diz que José morreu, com 110 anos de idade. Dali por frente, irmãos, dali para diante, começou a mudar a história daquele povo que até então era livre, que até então não era escravo. No capítulo 2 de Êxodo, diz que nasceu Moisés, o libertador do povo de Israel no Egito. Então, irmãos, o que aconteceu? Depois da morte de José, veja que se ele morreu com 110 anos, eles ficaram bastante tempo livres no Egito. Depois da morte de José, então que começou o pesadelo para aquele povo, não é mesmo, irmãos? Todos os irmãos sabem muito bem da história, Aí então eles se tornaram escravos, que até então eles não eram. Se tornaram escravos, e eles sofreram muito no Egito. Eles sofreram, e então Deus, o Senhor Deus, olhou para aquele povo. E quando Deus falou com Moisés, se Moisés no capítulo 2 de Êxodo estava nascendo, agora já Moisés estava no deserto, lá na sarça, olhando para a sarça pegando fogo e não se consumia. Aí ele ouviu a voz do Senhor, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O lugar que você está, Moisés, é terra santa. Eu tenho ouvido o clamor do povo de Israel lá no Egito. Eles estão clamando, eles estão sofrendo. E eu vou te mandar você de volta para o Egito, para você tirar aquele povo de lá. Mas Moisés saiu fugido do Egito. Mas Deus ia mandar Moisés de volta para o Egito. Aí então Moisés disse: mas Senhor, eu não tenho condição, mas tem o teu irmão se expressa melhor, ele vai, eu falo com você, você fala com ele, ele fala com o faraó. Deus para tudo dá um jeito, irmãos? Nós que às vezes não damos, Às vezes nós arrumamos 1000 desculpas para Deus e dizemos que nós não conseguimos, que nós não vamos, e arrumamos 1000 desculpas. Mas Deus sempre vai nos surpreendendo com a providência divina.
E agora Moisés estava diante de Faraó, e junto com seu irmão Arão, que era mais velho que ele, estavam falando com Faraó, e depois de tantas tentativas para tirar aquele povo, depois de todas aquelas pragas do Egito que veio sobre aquele povo para Deus mostrar o seu poder, agora, no final, na última, na 10ª, a morte dos primogênitos, o povo foi libertado do Egito, foi libertado da casa da escravidão. Aí, irmãos, o que acontece? O povo saiu do Egito, e quando eles saíram, o povo do Egito, o faraó e os soldados, se arrependeram, e então falaram, não, nós vamos atrás, porque nós perdimos a nossa mão de obra, né? Nós perdimos a nossa mão de obra barata, que trabalhava para nós, eram os nossos escravos, construíram as nossas cidades, as nossas muralhas, e então nós não podemos perder a nossa mão de obra. Eles foram atrás do povo de Israel, mas o povo de Israel, irmãos, naquela altura, eles não estavam mais sozinhos. Naquela altura, quando eles saíram do Egito, o Senhor saiu com eles. Quando eles saíram da casa da escravidão, o Senhor Deus de Moisés estava com aquele povo. A coluna da nuvem, da glória de Deus, acompanhava aquele povo. A nuvem de fogo acompanhava aquele povo. Eles não estavam mais sozinhos. Eles não tinham mais agora o poder. O faraó não tinha mais poder para escravizar aquele povo, e então eles foram perseguir aquele povo, e de repente, aquele povo regozijando-se pela liberdade, aquela alegria, parece que ela tornou-se tão frustrante diante daquele povo, tão frustrante, porque era uma multidão no deserto, que estava caminhando e agora estava chegando no Mar Vermelho, 600 mil homens que saíram do Egito, 600 mil homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então, passava de 1 milhão de pessoas tranquilamente, né? E veja, irmãos, então aquela grande multidão olha para trás e vê o exército de Faraó seguindo eles, vindo atrás deles, dos lados as rochas, na frente o Mar Vermelho. E agora o que nós vamos fazer, Moisés? O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui, diante do Mar Vermelho? Será que no Egito não tinha sepulcro, não tinha cemitério para nós sermos enterrados lá, e vamos ser mortos aqui? E então, irmãos, parece que o desespero tomou conta daquele povo, aquela multidão de pessoas que estava ali, mulheres, crianças, homens, e os animais, o gado, aquele povo todo, e o exército de Faraó, atrás para recuperar a mão de obra, que eles queriam levar para o Egito de volta. Mas aí então, irmãos, no capítulo 15, no versículo 15 desse capítulo 14, veja que o Senhor está dizendo para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Por que você está clamando a mim? Mande ao povo que marchem. Manda esse povo marchar. Aleluia. Irmãos, o mar não se abre para quem retrocede. O mar se abre para quem avança. Irmãos, e então agora Deus estava dizendo, por que clamas a mim? Mande o povo marchar, Moisés. Aí então no versículo 21, Moisés já estava fazendo o que Deus já tinha falado para ele. Pega o teu cajado, essa vara que está nas tuas mãos, e toca no mar. Toca no mar. E diz os historiadores que esse vento durou de 9 a 10 horas. E olhando pela Bíblia, tem fundamento mesmo, porque a palavra do Senhor diz que a noite toda Deus mandou o vento oriental, que soprou sobre o mar, e Deus manda, até a natureza obedece, não é mesmo, irmãos? E nós seres humanos às vezes somos rebeldes, né? Mas a natureza obedece a Deus. Aí então o que aconteceu? O vento foi soprando a noite toda, soprando, e o mar se abriu.
o mar vermelho se abriu. É uma campanha de milagres. E aqui nós estamos vendo essa passagem do grande milagre de Deus. O grande milagre de Deus, porque o mar vermelho estava se abrindo. Aí vem o profeta Isaías no capítulo 51, do versículo 10, e diz assim, que o Senhor Deus abriu um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos do Senhor. Aleluia! Aí então, irmãos, o povo entrou, porque eles não tinham alternativa. Eles entraram pelo meio do mar, aqueles paredões de água, mas o mar estava caminho aberto para eles passar. E eles estavam passando, eles estavam atravessando o mar vermelho. Quem sabe nesta noite, alguém está aqui nesta noite, e você está diante de um mar vermelho, e você já saiu do Egito, você já saiu do jugo do Egito, do faraó do presente século, mas hoje, talvez muitos estão encontrando um mar na sua frente. Quem sabe você que está aqui, talvez nessa noite, você que está na casa, você que está nos assistindo, quem sabe você está pensando, eu estou numa dificuldade e parece que um mar está na minha frente, um mar de problema, de tristeza, de depressão, de angústia, de perseguição, e o faraó está atrás de mim. E eu não sei mais o que fazer, mas nós podemos afirmar pela palavra de Deus e pela oração desta igreja, que não existe dificuldade para Deus. O impossível é riscado do dicionário de Deus. Deus vai abrir o mar vermelho, o mar de dificuldade, de problemas, de angústia, para você, para a tua casa, para você no teu trabalho, aonde você estiver. Deus vai abrir um mar que está na tua frente. Quem crê nessa palavra de Deus, se até hoje ele te assustou, você vai olhar para esse mar e vai dizer, você vai abrir, porque eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou contra você, dificuldade, eu vou contra você, mundo, problema, enfermidade, depressão, demônios, eu vou contra você, porque o meu Deus está abrindo caminho, meu Deus está abrindo caminho. É noite de milagre, é essa campanha de milagres de Deus. Creia no sobrenatural do Senhor. Orianda labaia, creia no sobrenatural de Deus. Talvez o diabo, nosso adversário, está olhando para nós como os cavaleiros do Egito, olhando para aquele povo e dizer, agora que nós recuperamos os nossos escravos. Mas era como que Deus dizendo, eles não são mais escravos, eles são livres. Talvez o inimigo está olhando para o novo convertido, talvez o inimigo está olhando para aquele que reconciliou e está dizendo, agora você me serviu, eu vou te levar de novo para o Egito do mundo. Aí Deus está olhando para ele e está dizendo, não, você não vai levar, porque agora ele é livre, porque agora ela é livre, porque agora ele é meu, porque agora ela é minha, porque agora ele me pertence, ela me pertence. Até o presente momento eles tinham trabalhado para Faraó, até o presente momento eles eram escravos, mas agora eles não eram mais escravos. Agora você não é mais escravo, nós não somos mais escravos, nós somos livres, nós somos livres, e nós podemos decretar a liberdade para o nosso amigo, nosso parente, o nosso familiar. Nós podemos decretar a liberdade em nome de Jesus, e nós vamos olhar para esse mar que muitas das vezes quer nos assustar, e nós vamos dizer que nós não vamos retroceder, porque nós somos os remidos do Senhor, como diz Isaías. Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o caminho no fundo das águas para os remidos passar. Louvado seja o Senhor. Aí então ele toca nas águas, amados irmãos, ele toca nas águas,
e as águas se abrem e aquele povo passa. Os egípcios falaram, já que o caminho está aberto, vamos passar também. Aí quando o povo de Israel passou do outro lado, aí então Deus fala para Moisés, agora toca de volta nas águas. Moisés toca nas águas, o mar se fecha, e todos pereceram nas águas do Mar Vermelho. Todos os perseguidores, todos os egípcios morreram lá no Mar Vermelho, morreram afogados, porque o mar não estava aberto para ele, o mar estava aberto para os remidos, o mar estava aberto para aqueles que estavam crendo no Senhor. Louvado seja Deus. Aí então, meus amados irmãos, todos os egípcios morreram. E aí então o povo de Israel passou do outro lado. Aí Miriam pegou o tamborim com as mulheres e começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. É o que a igreja do Senhor faz hoje. Nós cantamos, nós glorificamos, nós cultuamos, nós adoramos, nós reverenciamos. Porque um dia nós estivemos na escravidão do mundo, do Egito, lá do mundo, e hoje nós estamos livres pelo Senhor, e hoje nós cantamos que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só Ele salva, só Ele cura, só Ele quebra as algemas, só Ele desfaz o laço do passarinheiro, só Ele quebra as maldições, e só Ele que liberta. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças puderam ver as maravilhas e o milagre de Deus acontecendo diante dos seus olhos, diante dos olhos deles. Então eu e você só temos a agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós também, e nós estávamos escravos, nós estávamos destituídos da glória de Deus, como diz a palavra. Mas um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. E quando nós quisemos sair do Egito, nós encontramos dificuldades, um mar de problemas que surgiu à nossa frente, mas nós conseguimos atravessar. Aí você pode olhar para mim nessa noite e dizer, mas irmão Ezequiel, se o mar não se abrir? Se o mar não se abrir, não se preocupe, Jesus nos faz andar sobre as águas. Ele fez Pedro andar sobre as águas. Aí talvez o inimigo esteja olhando e dizendo, você não vai conseguir, o mar não vai se abrir, essa dificuldade não vai terminar. Aí você vai dizer para ele, não tem problema, eu vou andar por cima das águas, eu vou segurar na mão de Jesus, e eu vou andar com Jesus em cima das águas, aleluia, eu vou saltar as muralhas, como disse Davi, de um jeito ou de outro, nós vamos passar do outro lado cantando o hino da vitória, cantando o hino da vitória, e dizendo que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então irmãos, nessa campanha de milagres, creia no milagre de Deus, creia no sobrenatural de Deus. Veja que diante daquele povo, parecia que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito, que era morte na certa. Moisés, nós poderíamos ter ficado no Egito e íamos ser enterrados lá e pronto. Mas eles não sabiam o que estava para acontecer, eles não sabiam o Deus poderoso que estava junto com eles, o Deus glorioso que estava junto com eles, que estava providenciando o caminho para eles, e eles puderam ver a glória do Senhor. Irmãos, veja que Deus usou muito a vida de Moisés, Deus usou muito a vida de Arão, que foram um canal de bênção para aquele povo, que foram um canal de bênção, que foram boca de Deus diante de Faraó e diante daquele povo também. Enfrentaram muitas dificuldades, muitos problemas, mas não voltaram atrás. De início, como eu já falei, Moisés até tentou, recuar, mas Deus providenciou tudo para que ele não deixasse o seu cajado e ele descesse ao Egito para cumprir a missão.
Irmãos, talvez Deus nessa noite está nos encorajando, nos capacitando, nos dando mais da sua graça, para nós descer no Egito e dizer para os cativos que estão gemendo, que estão chorando, que estão debaixo da chibata de Faraó do presente século, dizer para eles que existe uma esperança, que existe um caminho. E talvez eles vão olhar para mim, para você, e vão dizer que não tem jeito, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar os meus pecados, os meus costumes. Mas nós vamos dizer para eles que o nosso Deus, o Deus que abre caminho no fundo do mar, Ele pode libertar o homem do vício, do pecado, das drogas, das garras do inimigo. Ele pode fazer esse grande mar que está na frente se abrir e essa pessoa passar e ser liberta em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar no teu coração. Nós vamos nos colocar em pé nessa noite.